Aqui do Tamacosta, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Cacô Filipe no Brasil. Cacô Filipe, que é aquele que tem a chave do reino dos céus e as palavras de vida eterna para o nosso tempo. E está decretado por Deus que quem quer que creia nesse profeta não pereça, mas tenha a vida eterna. No momento eu falo da cidade de Salvador, capital da Bahia, no nordeste do Brasil. E eu estou aqui com o irmão Leucivan. O irmão Leucivan que acreditou também no profeta Cacô Filipe e tomou o seu batismo para a sua restituição e para a sua salvação. Irmão Leucivan, o que levou você a acreditar no profeta Cacô Filipe e tomar o seu batismo? Boa tarde aí para toda a audiência aí do Facebook e todas as pessoas, telespectadores que irão acompanhar. Eu fui avaliar, eu vi algumas publicações lá na porta da minha igreja aqui em Salvador, e quando eu olhava eram umas faixas que o irmão colocava aqui, e eu ficava muito curioso para saber o que era aquilo. E por várias vezes eu passava por essas placas e no meu coração eu ficava curioso em saber, porque eu via versículo bíblico lá. O que eu posso dizer é que me considerava um cristão, um verdadeiro cristão, e gostava de ler a Escritura. E quando eu fui averiguar a mensagem, quando eu fui analisar a mensagem, embora eu vi durezas lá, eu continuei a verificar por mim mesmo, até que quando chegou num certo lugar do livro, num certo livro que foi o Capítulo 9, aquilo ali eu já não poderia dizer mais que o que o Cacô Filipe, o profeta vivo, pregava era uma mentira. Eu já estava completamente crente e firme de que o profeta Cacô Filipe é o enviado do Senhor Jesus Cristo, e que trazia uma mensagem a qual todos os cristãos, as pessoas que leem a Bíblia, que se dedicam a Deus, que vão para a igreja verdadeiramente para tentar, vamos dizer assim, melhorar como pessoa, desde essa oportunidade e busque, não tenha um preconceito, né? Até porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê muitas coisas lá extraordinárias, né? A abertura de um mar, a gente vê as histórias da Escritura que a gente diz, não, isso aí não pode dar, não aconteceu. Ou quando a gente vê os grandes juízos de Deus, a gente diz, nossa, é 7 pragas. Mas a gente não para de ler quando a gente vê os momentos difíceis de Israel, até porque é uma história que está sendo construída, né? Então foi quando chegou num tema que eu, vamos dizer assim, eu sempre fui questionador, e quando chegou num tema, a minha antiga congregação, né, não conseguia responder, ou não falava a verdade, quando eu tive contato com aquilo que era verdade, que era o Ministério da Mulher, então as escamas dos meus olhos se abriram e eu vi que eu estava numa mentira, né? Tudo no que eu acreditava e eu pensava que era bíblico, não era escritura que eu estava ali. Então aquilo ali estava um disfarce, e eu decidi sair da minha congregação e aí firmar na palavra da verdade, que foi a palavra do profeta Cacô Filipe. Foi isso. Irmão Leucivan, o que você gostaria de dizer para as pessoas que nunca ouviram falar do profeta Cacô Filipe, não conhecem ainda a sua mensagem, não sabem quem é o profeta, e mesmo para aqueles que já ouviram falar e ainda não foram procurar saber quem é esse profeta? O que você gostaria de dizer a essas pessoas, principalmente ou especialmente aos brasileiros como você? Certo. O que eu gostaria de dizer é que se você crê na Bíblia, na Escritura, na Sagrada, ela não deixa de ser sagrada, né, porque ali tem nomes de homens que, vamos dizer, pensar assim, eles foram homens que receberam o tesouro do céu, o verdadeiro Espírito Santo, ou seja, a manifestação do Deus vivo. Então, com a inspiração do Deus vivo, eles escreveram livros inspirados. E a gente não esteve lá. Não estivemos lá no tempo de Moisés, não estivemos lá no tempo de Jeremias, de Isaías, de Enoque, de Abacuque. Não estivemos lá com esses homens. A gente teve, por causa de Deus, tivemos a oportunidade de estar nas mãos um rascunho, né? Vamos dizer assim, um pequeno rascunho da história.
mas não tivemos a nossa oportunidade de ter um profeta, de saber o que é um profeta, de caminhar com um profeta vivo. Então, isso às vezes me machucava, né? Porque nas minhas orações, eu orava dessa forma: dai-me do mesmo evangelho que tu deste a Paulo, que tu deste a Pedro, os apóstolos. Nas minhas orações era isso, porque eu não tive essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade que vocês hoje têm, que hoje todos nós temos a oportunidade, mas até eu descobrir a verdade, teve uma trajetória, né? Até eu me enxergar nessa verdade, teve uma trajetória para chegar até aqui, mas eu não desisti no caminho. E eu tinha uma vontade, um desejo dentro de mim, entenda. Eu não estou falando para as pessoas que não têm um desejo de Deus, não têm um desejo de conhecer Deus, onde não têm o desejo de saber a história, o que se passou. Eu falo para aqueles que têm um desejo de Deus, em saber sobre as coisas santas, saber sobre as coisas sagradas, qual é a vontade de Deus. Isso sempre me perturbou. Então essas coisas sempre me perturbando, eu fui atrás, eu queria ver mais, eu queria entender melhor. Então eu não fiquei acostumado a receber só aquilo que me davam. É muito cômodo a gente chegar e ir para uma solenidade na igreja, ou em uma festividade na igreja, sentar lá, ficar parado ouvindo o ministro do Evangelho, né, que está lá. Mas o relacionamento com Deus é algo diferente. E se a gente... Tem gente que fala assim: não, mas eu conheço Jesus. Você não conhece Jesus, você não conheceu Jesus. A gente tem a impressão que conhecemos as pessoas só porque lemos os escritos do passado. Mas a gente só vai conhecer mesmo se a gente ler e reproduzir, né? Ler e reproduzir o comportamento, né, de Cristo. E aí a gente vai passar a viver aquilo, aquilo ali vai ter uma vida. Mas desde quando a sua base da vida for um engano, for uma mentira, você vai ficar atribulado, você vai ficar perturbado. Se você for desse tipo, porque eu era assim, eu ficava atribulado, eu ficava vendo o pregador lá pregando coisas que não eram a verdade de Deus, muitas fabricações, muitas falsidades, porque eu lia a Escritura. Então eu ficava com aquilo ali inconformado e eu não tinha muito o que fazer. Eu não era um sacerdote ou um obreiro de igreja, entende? Então eu ficava inconformado e eu ia buscar as respostas a qual eu pudesse me explicar e me trazer paz. Se você também é dessa forma, eu peço a você que dê uma oportunidade para você mesmo. Leia o livro do profeta Caco Felipe, não com aquilo que você está vendo aí na internet, porque a internet você vai ver de tudo, você vai ver coisas boas, você vai ver coisas ruins, certo? Eu peço que você mesmo, se você esteja curioso com Deus, se você almeja saber a vontade de Deus para os nossos tempos atuais, é só um homem aqui na face da terra, a qual eu vi, li a obra e percebi que se trata de um homem de Deus, verdadeiramente um profeta enviado por Deus. Obrigado, irmão Lucivan. Obrigado por essa oportunidade de nos permitir falar com você. Aí estão as explicações, os conselhos do irmão Lucivan. Para todos aqueles que ainda não acreditam ou não conhecem, não sabem quem é o profeta Caco Felipe, está claro que cada pessoa responderá por si mesmo diante de Deus. Assim como nós viemos para a terra sozinhos, nós iremos sair da terra sozinhos e nós prestaremos um dia contas a Deus sozinhos de tudo que nós fizemos aqui na terra. Então, receber aquele que Deus envia é receber o próprio Deus. E rejeitar aquele que Deus envia é rejeitar o próprio Deus. E João 13:20, Jesus Cristo disse: aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Dado que foi o Senhor Jesus Cristo quem enviou o profeta Caco Felipe, se você o rejeita, é Jesus Cristo quem você rejeita. Se você o recebe, é Jesus Cristo quem você recebe. Está na sua responsabilidade. A decisão é sua. Que o Deus vivo, o Deus dos seus santos os profetas, abençoe e ajude os seus filhos e filhas que estão hoje sobre a terra, que buscam pela salvação. Amém. Ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha
pátria de Jesus.